Olá, povo de Deus, quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos de 20 a 39. O episódio de hoje envolvendo o profeta Elias é conhecido como o sacrifício do Monte Carmelo. Depois de muito tempo fugindo da fúria do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, Elias se apresenta para um embate decisivo. Uma vez mais, o povo estará colocado em situação de escolha, de decisão, como aconteceu no episódio de Josué em Siquém. Na ocasião, depois de fazer uma longa narrativa mostrando ao povo tudo o que Javé tinha feito por ele, Josué lhes diz: escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E arremata fazendo a sua profissão de fé: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Agora é a vez de Elias. Elias disse ao povo: até quando andareis mancando de um lado e de outro? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a ele. No episódio de Josué, o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses alheios. Agora, diante da provocação de Elias, o povo não respondeu uma palavra. Se o pensamento de Elias parece claro, escolhei entre Javé e Baal, em vez de adorar ao mesmo tempo um e outro, a expressão que emprega não o é tanto e tem sido traduzida de outras maneiras. Até quando claudicareis das duas pernas? Até quando claudicareis dos dois pés? Até quando saltitareis hesitando na encruzilhada dos caminhos? No versículo 26 parece claro que Elias se refere a uma dança ritual fenícia em honra da divindade. O povo pensa que sempre será útil garantir o apoio das duas divindades, Baal e Javé. Elias zomba de semelhante pretensão com um jogo de palavras. O povo não responde porque a alternativa não admite resposta, ou porque tem medo de se decidir. Mas, na verdade, não se trata apenas de decidir qual deles, Baal ou Javé, é o Senhor da montanha ou é o mais poderoso, mas em sentido absoluto, qual é Deus? A palavra de Elias, sua oração e a aclamação ao povo não deixam dúvida alguma. É a fé monoteísta que está em jogo nesta competição. O monge Marcelo Barros nos ajuda a perceber a trajetória do povo de Israel para chegar à fé no Deus único, a fé monoteísta. Vamos acompanhar o seu raciocínio. Conforme os evangelhos, para dizer que crê na ressurreição dos mortos, Jesus diz que o Pai é o mesmo que apareceu a Moisés na sarça ardente e é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, a Moisés, Deus diz: eu sou o Senhor que aparecia a Abraão como El Shaddai, o Deus das alturas, pois não quis revelar a ele este meu nome. Basta ler a Bíblia e se verá que os patriarcas não só deram a Deus nomes como El Shaddai, El Olam, El Shabaoth, o Deus das alturas, do tempo, Deus eterno, dos exércitos, como também tinham imagens diferentes e histórias diversas. Abraão adorava em Berit, no centro do país. Isaac a El Shaddai, no sul. E Jacó a El Betel, no norte. Podíamos dizer que eram deuses diferentes. A fé judaica é fruto de um processo de longo sincretismo. Sincretizou no Senhor Javé os cultos de deuses cananeus, enquanto rejeitou outros. Aceitou que o Senhor Javé é o mesmo El Shabaoth, ou o Deus dos pais. Entretanto, nunca aceitou que o Deus Javé fosse o mesmo Baal, Deus dos cananeus e fenícios.
Será que é pelo fato de que o culto a Baal legitimava uma sociedade que ameaçava a vida e a independência de Israel? Naquela cultura, religião e política andavam tão entrelaçadas que era impossível separá-las. Como sabemos, na Bíblia, as denúncias dos profetas contra a idolatria são unidas à condenação da injustiça social. Hoje, a credibilidade de uma religião depende do fato de ela ser útil à humanidade e à vida. Esse será o critério para o nosso diálogo com nossos irmãos de outras crenças. Elias não suportou Baal, não tanto porque era uma divindade que competia com Javé, mas era um Deus que legitimava os desmandos do rei Acabe e as injustiças de Jezabel. Em Mateus 5, 17 e 19, temos a continuidade do Sermão da Montanha. Aproveitemos uma vez mais das reflexões do teólogo alemão Joaquim Jeremias para mergulharmos neste sermão tão significativo para a nossa caminhada de fé, de comunidade de discípulos e missionários de Jesus. Diz ele: nos primeiros tempos do cristianismo, a pregação era feita sob dupla forma: a proclamação e o ensino, ou seja, o querigma e a didaqué. A proclamação do querigma é a pregação missionária aos judeus e aos pagãos, que tanto vimos quando refletíamos sobre os Atos dos Apóstolos. Do querigma, nós devemos distinguir a didaqué, que é o ensino, a pregação à comunidade. Se o querigma se destina aos de fora, a didaqué é para os de dentro. Tomemos como exemplo um querigma e um didaqué, para ficar claro. O mais antigo resumo do querigma encontra-se em 1 Coríntios 15, de 3 a 5. Jesus morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, e foi sepultado. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e ele apareceu a Cefas, depois aos 12. Didaqué encontramos em Atos 2,42, que descreve como se celebrava o culto divino no cristianismo primitivo. Compreendia 4 partes. Começava com o ensinamento dos apóstolos, didaqué. A seguir havia a koinonia, que provavelmente significa uma refeição em comum. Depois vinha a fração do pão, a eucaristia. E para terminar, as orações. A didaqué, o ensino, a instrução, situa-se, pois, no início da celebração. É bom levarmos em conta que a didaqué compreende o conteúdo do querigma e aquilo que deve ser ensinado à comunidade. E isto, por sua vez, comporta também a instrução moral, ou seja, as instruções sobre o comportamento cristão. Como conteúdo da didaqué também tínhamos a doutrina dos sacramentos e a do fim dos tempos e a argumentação pelas Escrituras e a vida de Jesus. Não nos esqueçamos, querigma para os de fora, didaqué para os de dentro. Funcionava como um catecismo. Se o Sermão da Montanha é um catecismo para o uso dos aspirantes ao batismo ou dos neófitos, é necessário que alguma coisa o tenha precedido. E o que precedeu foi a proclamação do Evangelho. O que precedeu foi a atração vitoriosa da Boa Nova, foi a conversão. Agora sim, podemos ler o Sermão da Montanha inteirinho, dos capítulos 5 a 7 de Mateus, sabendo que a radicalidade do sermão está no fato de que se dirige aos de dentro, de quem é cobrado mais. Não é para provocar conversão, mas instruir os convertidos. Depois disso, ficamos com uma pergunta existencial tal como: mas quem consegue praticar tudo isso? Nós, criaturas tão miseráveis, sempre inconstantes, oscilando de um lado para o outro?
Os discípulos fizeram essa pergunta e Jesus não fugiu do problema e respondeu: não pode ficar escondido uma cidade sobre a montanha. Aqui não se trata de uma cidade qualquer, mas da cidade escatológica de Deus. Sua luz se espalha sobre o mundo, vós pertenceis a ela. Nessa cidade escatológica não há necessidade de se esgotar com violentos esforços. Sua luz brilha por si mesma. Agora, releia o trecho do Sermão da Montanha que temos hoje como leitura do Evangelho e responda: quem é o menor e quem é considerado grande no reino dos céus? Lembrando que não se trata de cumprir à risca ou não uma lei, mas interiorizá-la como fruto de uma reflexão e uma adesão pessoal à proposta de Jesus. Um beijo no seu coração.